Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre alguns conceitos de funcionamento dos CLPs. A gente já falou alguma coisa no vídeo passado e nesse vídeo a gente vai complementar, tentando fazer uma relação ali com o que a gente já sabe. A primeira coisa ali na aula passada a gente falou sobre como que o CLP se colocava na indústria, questão das entradas e das saídas. E eu até citei para vocês como que eram os tipos de entradas, Então eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse conceito nessa aula. Então, geralmente, os tipos de entradas que a gente mais utiliza, pelo menos didaticamente, são as entradas digitais. O que a gente chama de entrada digital, pessoal, vocês já devem ligar com a ideia de 0 e 1, Só que 0 e 1 é o que o CLP entende. Nas entradas digitais, geralmente a gente vai ligar 0 volts e 24 volts. Pessoal, aqui pode ser 0 volts e 220 ou 127 também, tá? Mas essa tensão mais alta está caindo em desuso. E acredito que hoje a maior parte mesmo, até por força de normas, está sendo entre 0 e 24 volts. Então o que acontece aqui, pessoal? O que eu quis apresentar? Que numa entrada digital, quando tiver 0 volts nela, o CLP já vai entender como nível lógico 0. E quando tiver 24 volts, vai entender como nível lógico 1. Pessoal, com isso aqui, lá na disciplina de sensores, vocês já poderiam imaginar como que vocês ligam os equipamentos. Por exemplo, se vocês têm um sensor capacitivo, com a saída dele é PNP, então, em algum momento ele vai soltar 0 volts, outros momentos ele vai soltar 24 volts. Então, isso determina a forma de ligação, tá? Então, aqui determina a forma de ligação e aqui como o CLP entende. Vocês vão perceber, então, que aqui eu deixei nessa parte mais amarelada um pouco, então, essa parte central é toda o CLP. Então vocês vão perceber que o CLP ele vai trabalhar sempre com números. Então aqui as entradas digitais ele transformou para 0 e 1. Assim como as saídas digitais, ele também vai ser 0 e 1. O significado físico que muda. Então, nas entradas, o que ele entende como 0 é 0 volts, o que ele entende como 1 é 24 volts. Se a gente está falando de entrada rápida, pessoal, nós estamos falando de uma entrada de frequência. Então, eu tenho aqui pulsos numa determinada frequência, que aí esse sinal pode vir de um encoder, por exemplo. E aqui, geralmente, a gente utiliza ele numa contagem por tempo. Então, vamos supor que a gente fala assim, olha, o encoder deu 6.000 pulsos em um segundo. Então, a gente consegue calcular qual que é a frequência de alguma coisa, qual que seria o RPM de um motor, por exemplo. Então aqui vai ser um número também, e esse número é uma contagem por um tempo. Pessoal, quando nós falamos de entradas analógicas, nós estamos falando fisicamente de dois padrões, tá? Então, tem um padrão de tensão e um padrão de corrente. Geralmente o padrão de tensão é entre 0 e 10 volts, então isso é padronizado para a indústria, e 4 a 20 mA no caso da corrente. Existe vantagem e desvantagem entre um e outro, tá? Mas esses são os valores que o CLP geralmente espera encontrar na entrada. Nesses casos, pessoal, normalmente ele vai transformar o 0 volts ou 4 mA, ele vai transformar num valor 0, e o 10 volts ou 20 mA ele vai transformar num valor máximo, tá? Que eu coloquei como 2.000 como exemplo. Mas geralmente pode ser 10.000 ou depende da quantidade da resolução da sua entrada analógica. Então, dependendo de como que a entrada analógica funciona, aqui pode mudar esses valores mínimos e máximos, tá? No caso de entrada RTD, pessoal, isso aqui eu coloquei como entrada de sensor tipo PT100, por exemplo, que foi o desenho que eu coloquei aqui. O sensor do tipo PT100 é o sensor que varia a resistência com a temperatura e ele pode ter até 4 fios. Para que isso, pessoal? Isso acontece porque se o sensor estiver longe do CLP, que é o caso mais comum, ele desconta a resistência dos fios. Então ele consegue calcular qual que é a resistência do fio através dessa ligação em paralelo dos dois fios. E aí ele consegue isolar apenas a resistência do seu sensor, dando um valor bem mais preciso, Em aplicações reais eu já vi isso dar problema, Então é bem interessante essa ligação de RTD direto. Pessoal, mas o que importa? Para o CLP também vai ser o número.
Então, ele vai dar o resultado para vocês e o número ali, entre o valor 0 e 2000, também é um exemplo. Não quer dizer que todos os CLPs vão ser assim, tá? Então tá, pessoal. O CLP, interligando as entradas com as saídas, ele vai ter um programa. Esse programa, eu já falei para vocês que tem 5 linguagens padronizadas, e nós vamos se focar no Ladder e Graph7. O Graph7 é talvez ainda, não sei se vai dar tempo, provavelmente não. Mas menos o Ladder a gente vai começar a ver já um pouco nesse vídeo. Então vai ter todo programa de CLP, pessoal, é uma relação de entradas com saídas. Então, isso é muito importante, esse conceito vocês terem na cabeça. Quando vocês forem pensar num sistema de automação, sempre pensem, dado um evento, o que acontece com uma saída. Por exemplo, vamos pensar numa partida direta de motor. Dado um evento, o que é esse evento, pessoal? Dado um botão ser pressionado. Um botão ser pressionado é uma entrada digital. Então, dado uma entrada digital, tem que ter um programa que faz. Esse programa vai ser alguns desses, né? E aí ele vai acionar uma saída. Se for um tanque, por exemplo, um sistema de controle de temperatura, vamos pensar assim. E aí a temperatura tem que ser controlada em 20 graus Celsius. Desculpa, em 200 graus Celsius, né? Um sistema de aquecimento. Então, vai ter que ter um sensor, que é uma entrada. Esse sensor vai ficar medindo a temperatura. O CLP aqui vai ter um programa que fica monitorando essa temperatura. Quando a temperatura for maior que 200, ele liga a saída. O que eu quero que vocês percebam é a descrição de um programa de automação é feito de uma entrada e relacionando entradas e saídas. Não existe um programa que não seja assim, tá? Então, isso acredito que facilita a forma da gente encarar qualquer programa de automação. Não existe outra forma da gente descrever um problema. Pessoal, aqui as saídas do CLPs, existe a digital a relé. Então, a digital a relé, quando for 0, ele vai ter um contato normal aberto. Quando for 1, esse contato fecha. Se a gente está falando de uma saída digital a transistor, é a mesma coisa, pessoal. Só que aqui eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso ter uma saída do tipo PNP e uma saída do tipo NPN. Qual que é a diferença? A saída do tipo PNP, ele tem um transistor do tipo PNP na saída e esse transistor chaveia o positivo. Então, aqui na saída, no lugar da carga, né, ele vai liberar a tensão positiva ou nada. No caso de um transistor do tipo NPN, vai ser o contrário, né? Ele tem um transistor do tipo NPN na saída e ele chaveia os 0 volts, né, o GND. Então, o que ele vai liberar na saída dele é 0 volts. Então, vai ser 0 volts ou nada na saída. Então, vamos pensar assim, ó. Nível lógico 0. Num tipo PNP, ele vai liberar circuito aberto na saída. A carga não aciona. Nível lógico 0. Numa saída do tipo NPN, vai liberar aberto na saída. Também não funciona. Nível lógico 1. Numa saída transistor, ele vai estar liberando 5 volts. Então, a sua carga tem que estar ligada para o GND. E aí ela é acionada. No caso da saída NPN, o nível lógico 1 vai estar ligando aqui com 0 volts e, portanto, a tua carga aciona. Beleza? Então, essa é a saída transistor. Pessoal, as saídas analógicas, elas funcionam bem similar com as entradas analógicas. Elas podem ser saídas de tensão ou saídas de corrente. Então, elas também vão funcionar entre 0 e 10 volts. Você vai colocar um valor numérico, por exemplo, 0. O CLP vai escrever 0, por exemplo, numa saída analógica, e ele vai reproduzir 0 volts ou 4 mA. Se o CLP escrever um valor máximo, que aqui eu dei como exemplo 2000, ele vai reproduzir na saída 10 volts ou 20 mA. A mesma coisa, pessoal, vale para a saída rápida, né? Então, se a gente quer gerar uma frequência na saída, a gente tem que ter essa opção de saída rápida. Geralmente, saída rápida ela se refere também a saída de transistor, tá? Então, você vai colocar um número ali entre 0 e um valor máximo e aquilo ali vai gerar uma frequência para você, né? Quanto maior o número, maior a frequência.
Pessoal, muito provavelmente nessa disciplina, né, a gente vai conseguir focar mais nas entradas digitais e nas saídas digitais, né? Que aí pode ser a relé ou a transistor. Como a gente não vai ter parte física, de ligação física, então a gente não vai ter muito essa parte de como a gente liga cargas, por exemplo, ou aqui, né, como a gente liga sensores. Então, infelizmente, eu não vou poder passar essa parte para vocês. E a partir desse ponto, nós vamos focar mais no programa. Com esse slide aqui, eu queria passar para vocês mais a relação de a sequência, né, que acontece as coisas, e essa questão de que um projeto ele é sempre definido em o que acontece com a saída quando acontece um evento numa entrada. Então, quando nós vamos resolver problemas, né, vocês vão ver que é sempre seguindo esse fluxo de pensamento. Pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre as memórias do nosso CLP, né? Então, na verdade, qualquer dispositivo baseado em processador, né, entra desde os computadores, os microcontroladores, sistemas embarcados e aí o CLP também, ele possui muito basicamente uma memória flash e uma memória RAM. A memória flash, pessoal, é uma memória do tipo ROM, que ela não, isso significa que ela não apaga os conteúdos dela. Então, o que está escrito nela no conteúdo não apaga quando ela perde a alimentação. A gente chama de flash, pessoal, a memória desse tipo, né, que não apaga, mas que a gente consegue escrever e acessar ela através de impulsos elétricos, né? Então a gente pode alterar o conteúdo, através de impulsos elétricos, só que ela não apaga quando ela perde a alimentação. Essa é a memória flash. A memória RAM, pessoal, a gente consegue acessar ela através de impulsos elétricos também, mas assim que ela perde a alimentação, ela perde o conteúdo dela. Então ela perde tudo que estava gravado naquele momento. As memórias, pessoal, quando a gente fala de memória, vocês têm que pensar em uma coisa que tem duas partes. Uma vai ser o que a gente chama de endereço e outra de conteúdo. Então, tanto na RAM quanto na flash ou na ROM, vai ter isso, tá? O endereço, pessoal, é uma coisa sequencial. Então, é 01, 02, 3, 4, 5, assim diante. E através desse endereço que os sistemas processados, né, conseguem acessar o que está gravado. Por exemplo, se a gente vai gravar uma temperatura, por exemplo, a gente grava uma temperatura em um determinado endereço. Então, a temperatura fica no conteúdo de um determinado endereço. Então, as memórias têm sempre esses dois, vamos chamar aí de atributos. Na memória do tipo ROM, pessoal, que ela não perde o conteúdo dela quando ela perde a energização, a gente vai ter ali uma parte que vai guardar o nosso programa em ladder. Ou seja, o nosso programa está salvo na memória ROM. E esse programa, pessoal, ele é baixado, então existe ali uma forma, né, de gravar o programa nesse pedaço da ROM. Na memória RAM, pessoal, a gente tem geralmente o que a gente chama de variáveis. Então, como ela é uma memória que ela é muito fácil de ser acessada e ela perde os valores dela quando ela perde a energização, então a gente guarda ali só as informações que são úteis durante o programa. Então, quando a gente está programando em C, por exemplo, quando a gente cria uma variável inteira, por exemplo, a gente está salvando essa variável na RAM. Então, a gente vai no endereço da RAM, a gente começa a chamar aquele endereço do nome da variável, por exemplo, o A, e aí a gente grava o conteúdo dela, né? Que a gente pode ser, sei lá, um valor numérico qualquer. Por exemplo, pode ser o valor 5. Pessoal, da mesma forma, aqui no nosso LP, a gente também tem variáveis. Então a gente vai ver que a gente tem nomes específicos já para variável, que é M, D, timers, contadores. É sempre isso daqui, seguido de um número, né? Já estou dando um spoiler para vocês aí dos próximos assuntos. Pessoal, uma parte muito importante da RAM é que tem um pedaço dela que é uma cópia do mundo real. Então, pessoal, é o seguinte, esse pedaço da RAM, ele copia o mundo real tanto na entrada quanto na saída. Por exemplo, eu tenho lá alguns endereços da RAM que ela é uma cópia das entradas. Então, aqui no slide anterior, lembra que nós falamos que as entradas digitais elas têm 0 e 1.
elas têm 0 e 1 onde, pessoal? Elas têm 0 e 1 nesse endereço da RAM. Da mesma forma, eu falei para vocês que aqui nas saídas digitais, a gente escreve 0 e 1. A gente escreve 0 e 1 onde, pessoal? Também na RAM, mas em outro endereço, né, que seria o endereço de saídas. E aí existe um hardware, né, uma eletrônica embarcada ali, que faz com que esse 0 e 1 se transforme em coisas reais, em tensão e corrente, e na entrada também, né? Então, é isso que eu chamei de cópia do mundo real. Existe uma eletrônica ali que faz com que esses endereços se transformem em cópias do que está acontecendo no mundo real. Pessoal, isso aqui tem vários, tá? Então aqui eu representei poucos, tá? Pra gente ter uma ideia que isso daqui faz parte da RAM e a gente entendeu o funcionamento. E isso daqui, pessoal, a gente chama de registradores. Esse conceito é muito importante, né? Quem já fez redes ou qualquer assunto comigo ou já fez a disciplina de microcontroladores, já sabe que esse conceito de registrador é muito importante. Algum pedaço da ROM também, pessoal, ele funciona como se fosse a RAM, tá? Então, os projetistas dos CLPs, eles pegam um pedaço da ROM, no caso da flash, tá? Eu vou falar flash ou ROM como se fossem nomes aqui. Então, eles separam um pedaço da flash e utilizam como se fossem as variáveis, as primeiras variáveis lá que eu expliquei para vocês. E aí eles chamam isso de variáveis latched, ou variáveis que não perdem o conteúdo delas, né, quando o CLP é desligado. Então isso vocês podem utilizar, por exemplo, em projetos onde vocês não querem perder um valor, uma configuração, quando o CLP for desligado, por exemplo. Acabou a energia, vocês não querem que ele perca alguma informação. Então vocês teriam que salvar essas informações em memórias do tipo latched, que na verdade está na flash. Então tá, pessoal, vamos entender a dinâmica aqui. Na aula passada eu expliquei para vocês a questão da varredura ou do scan, lembra? E eu falei para vocês que a primeira coisa que é feita no scan é lido as entradas, depois é feita a varredura, certo? O programa ladder é executado, então eu falei para vocês que era no sentido leitura, de cima para baixo. E aí lá no finalzinho ele atualiza as saídas. Então vamos entender bem como é feito isso, pessoal. O nosso programa está na flash, então é isso que ele vai começar a fazer, ó. Então ele vai ler os endereços dos registradores de entrada. Aí ele vai executar o programa através de um sistema de varredura. E toda vez que ele chegar aqui no final da linha, pessoal, ele vai vir aqui e salvar alguma coisa aqui nos endereços da RAM. Vocês vão ver então depois, ó, que essas variáveis M, D, os timers, contadores e tal, são coisas relacionadas com a RAM ou com essa flash aqui com a nossa flash de usuário. Então todo final de linha ele vem e salva as variáveis. E aí no final ele vem e atualiza as saídas. Beleza, pessoal? Então é assim que acontece o funcionamento interno do CLP. E aí a gente vê como projetista ou como usuário final, a gente vê esse resultado sempre através dos registradores, né? Porque quando ele lê ou ele escreve em registradores, a gente vê acontecer alguma coisa no mundo real. Beleza, pessoal? Então, existe uma relação forte das memórias com o funcionamento geral do dispositivo. E é isso que eu queria passar para vocês, porque nós vamos retomar esse assunto, principalmente esse de endereço e registradores mais para frente. Como eu falei, pessoal, uma das programações mais importantes que tem é a programação em ladder. E aí, vamos ver um básico aí da programação em ladder. Ela inicia, então, com duas barras verticais. A barra da esquerda, pessoal, a gente sempre imagina que tem uma tensão e a barra da direita tem outra tensão. Então, aqui pode ser a tensão positiva no lado esquerdo e tensão negativa no lado direito. E aí, existe um circuito ligando as duas barras, onde nesse circuito, pessoal, vai ter uma região ali mais para a esquerda, que vai ser acionamentos, e a região à direita, que vai ser a parte de... Desculpa, pessoal, à esquerda vai ser contatos e à direita vai ser acionamentos. Pessoal, tudo que ele
nessa parte direita aqui, ó, Y0, tudo que ele colocar nesse lado direito, pessoal, vai ter coisas relacionadas aqui nessa memória. Da mesma forma, tudo que ele colocar aqui do lado esquerdo também é alguma coisa da memória dele, tá? Então, como que funciona, pessoal? Se a energia chegar no dispositivo que está mais à direita, então aquele dispositivo é acionado. Se aquele dispositivo é acionado, então a gente imagina que ele vai para nível lógico 1. Então, sem ele estar acionado, ele é nível lógico 0, estando acionado, é nível lógico 1. E aqui, antes, existem contatos, né, que deixam passar ou não a corrente elétrica para que acione, né, o que está na direita. Então, só fazendo um resumo aí claro do que eu acabei de falar. Do lado esquerdo, existem contatos elétricos, que eu já vou explicar os tipos que existem. Esses contatos permitem a passagem ou não de eletricidade. Do lado direito, sempre vai ter uma bobina ou um bloco de funções. E esse bloco de funções ele é acionado quando chegar a energia elétrica nele. Pessoal, aqui em verde eu estou mostrando para vocês o funcionamento normal, né, o que é permitido como ladder. Então, por causa do sistema de varredura dele, ele só permite ligações da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o paralelo tem que estar sempre embaixo, a ligação da saída da bobina, no caso, tem que ser sempre na primeira linha. Então, esse é o formato padrão dele. Algumas coisas que não são permitidas, pessoal. Então, ó, muita gente fala que o ladder é uma cópia dos comandos elétricos antigos, né, baseado em relé. Isso não é bem verdade, pessoal. Apesar de ser claramente um baseado, né, o ladder ser baseado naquilo, ele não permite um monte de coisa, né, que o pessoal faz com lógica de relés, né. Por exemplo, ele não permite retorno de corrente. Então aqui eu só tenho o X0 ligado, o X1 também, o X4 e o X6. Num sistema de comando tradicional, né, feito com lógica de relés, isso aqui liga, né, porque a corrente iria passar nesse sentido mostrado na flecha e iria ligar a saída I0, Y0. Pessoal, no ladder isso não é permitido, tá? Por quê? Porque a varredura é sempre feita sentido leitura, então a varredura ela não volta, ela só avança, só vai para a direita. Ela não permite essa inversão aqui. Outra coisa que não é permitida, pessoal, no ladder é uma derivação para cima. Novamente, pessoal, é a mesma... Isso se baseia lá na varredura, porque a varredura é de cima para baixo, certo? Então, eu ter uma derivação para cima seria bem similar a ter uma reversão. Então, isso aqui também não é executado em ladder. Mesma coisa, pessoal, esse caso aqui. Então, se a gente tem uma derivação desse tipo e a gente continua para a nossa bobina do meio, isso aqui corre o risco de não ser executado porque a saída deveria estar alinhado com a primeira linha. Beleza? Então, isso aqui tudo deveria ser deslocado aqui para cima, né? Pessoal, isso aqui são restrições do ladder. Então, tomando alguns cuidados na hora de elaboração do ladder, fica muito fácil, né, da gente não errar essas coisas básicas, né, da linguagem. Que tipos de contato que existem, pessoal? Existem basicamente 4 tipos de contatos, tá? Então, o primeiro aqui é o mais tradicional de todos, que é o contato normal aberto. E como que funciona esse contato normal aberto, pessoal? No estado normal dele, no estado 0 dele, ele não deixa passar corrente. E no estado 1 dele, ele permite passagem de corrente. Então aqui, por exemplo, eu representei um contato normal aberto. Se esse contato normal aberto estiver em 0, a minha saída também está em 0. A minha bobina está em 0. Se o contato for para 1, então ele vai permitir passagem de corrente. E essa corrente vai chegar aqui, então vai acionar a minha bobina e essa bobina vai para 1 também. Então, esse aqui é o tal do contato normal aberto. Existe também, pessoal, o contato normal fechado. Esse contato, o funcionamento dele é exatamente o oposto do caso anterior. Então, quando
o meu contato está em 0, ele permite passagem de corrente, e quando ele está em 1, ele não permite a passagem de corrente. Pessoal, não tão tradicional assim são esses contatos de borda. Então, o que acontece, pessoal? Esses contatos, eles verificam a borda de subida, no caso do primeiro. Então, essa flechinha para cima significa a borda de subida, a flechinha para baixo, a borda de descida. Isso significa, pessoal, se eu falar que esse contato é de um botão de entrada, por exemplo, então, no momento que o botão for de 0 para 1, teve uma subida, certo? Então, só nessa varredura, apenas nessa varredura, esse contato vai permitir passagem de tensão, né, para acionar a bobina. Então, essa bobina vai ficar acionada apenas durante uma varredura. Então, esse aqui é o contato de borda. Para que a gente usa isso, pessoal? Geralmente nós usamos para acionar coisas ou para fazer uma ação específica. Por exemplo, se nós queremos enviar uma informação pela rede de comunicação, pessoal, e essa informação ela é enviada quando a gente está em nível lógico 1. Se a gente deixar em nível lógico 1 durante muitas varreduras, a cada varredura ele vai ficar enviando a informação. Se a gente enviar apenas pela borda de subida, ele vai para nível lógico 1 em apenas uma varredura e aquela informação é enviada apenas uma vez. Então, como seria o caso mais correto aí? Pessoal, isso aqui então é borda de subida, é uma passagem de 0 para 1. Aqui está claro, né, que é uma passagem de 1 para 0, né, que é uma borda de descida. Pessoal, aqui eu quis apresentar que é permitido qualquer associação desses contatos, né? Então, qualquer possibilidade de ligação, exceto essas aqui, né, que a gente viu que são corretas, é permitido utilizando essas 4 opções. O que é permitido colocar aqui, pessoal? Então, na finalização da linha. O mais tradicional é permitido colocar uma bobina simples. Essa bobina simples, pessoal, funciona o seguinte. Quando chegar a tensão nela, né, ela vai para 1. Se não tem chegando tensão nela, ela está em 0. Então, ela é obrigatória, né? Ela sempre tem um estado 1 ou 0. Conclusões disso, pessoal. Eu não posso, por exemplo, usar duas bobinas. Não posso usar duas bobinas desse tipo, né, no mesmo programa. Pessoal, nós temos também as bobinas do tipo set e reset. Se eu tenho aqui set y0, vamos usar y0 como exemplo, né, que seria saída 0. Se eu aciono aqui com 1, a bobina ela é acionada. Beleza? Então é um comando positivo. Se eu dou 1, ela liga a saída. Se eu dou 1 na reset, ela desliga a saída. Então, se eu quero ligar o motor, por exemplo, eu posso usar aqui, ó, eu posso usar a borda de subida para ligar e outra borda de subida, né, para jogar no reset e desligar. Qual que é a vantagem, pessoal, de usar isso aqui? Que eu posso usar várias set reset da mesma saída no projeto, tá? Então, o programa faz a varredura e a minha saída vai assumir sempre o último valor que foi acionado. Por exemplo, eu tinha 5 linhas dando set na saída Y0. Se numa última linha teve um reset, então, no final da varredura, a minha saída vai ser resetada. E, pessoal, muito, muito importante são os blocos de função, tá? Durante algum tempo, esse diagrama conseguiu substituir totalmente os diagramas de relé, né, que o pessoal usava antigamente. Com o tempo, começou a surgir funções, né, ou coisas que não tinha como a gente representar com blocos simples, com os diagramas em ladder simples. Então, eles começaram a criar blocos que faziam uma função específica. Então, nós vamos ver que nós teremos que usar muitos blocos, né, ao longo do projeto para fazer qualquer coisa que a gente tenha interesse. Pessoal, então, tendo esse básico, né, esse slide eu já peguei inclusive da aula anterior, onde eu falava quais eram os programas principais e quais eram os manuais, né, que a gente iria usar para esse CLP que nós estamos usando, que é o DVP SX2 a Delta. Então, um manual é do software ISP, que é o software onde a gente faz a programação do CLP, e outro é o manual do CLP. Pessoal, o manual do ISP, ele, obviamente, né, ele é muito mais focado no funcionamento do software. Então, como que a gente faz as coisas no software? Enquanto que o manual do CLP, ele é muito mais focado em como que o CLP funciona e em como a gente faz um programa para aquele CLP específico.
Pessoal, o ISPsoft ele é um programinha bem intuitivo, né? Então eu não vou ficar muito focado no manual dele. Eu vou ficar mais focado no manual do SX2. Só que tudo que eu vou falar para vocês, pessoal, da construção das coisas, vocês vão encontrar também no manual do ISP, tá? Então, apesar de eu não mostrar muito, talvez até o utilize em algum momento, mas o manual do SX2, né, vai ser o que eu vou focar mais, assim. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui o manual do SX2, né? Então aqui está o manual dele. E eu vou dar uma olhada em alguns capítulos com vocês, né? Para vocês verem, né? O quanto é útil e é importante a gente utilizar manuais. Pessoal, eu sei que é meio difícil a gente olhar no manual. A gente tem que ter um costume de olhar em manuais, tá? Então tá, pessoal, aqui nós temos o nosso índice, então esse é um documento enorme, né? A gente consegue ver aqui 855 páginas, nós não conseguimos olhar tudo, a gente tem que focar no que é importante, e eu vou dar uma passada para vocês ali, pelo menos um ou dois capítulos, né? Pra gente começar a ver, né? E destacar coisas relevantes para vocês. Então tá, pessoal, revisão histórica, conteúdos, eu já vou pular e vou lá para o capítulo 1, que é conceitos de CLP. Tá, pessoal, então aqui ele fala sobre que esse capítulo introduz as bases, os conceitos avançados de lógica ladder. Então, aquele pequeno slide que eu mostrei para vocês, teoricamente, deve falar nesse capítulo também. E aqui tem o conteúdo do capítulo, né? Então, ele vai falar ali do scan, que é a varredura, fluxo de corrente, contatos, normal aberto e normal fechado, registradores e relés e a simbologia do ladder. Depois ele vai falar de conversões entre ladder e lista de instruções, sintaxe da lógica fuzzy, vai ensinar um pouco sobre como corrigir diagramas em ladder e vai dar alguns exemplos básicos, né, de ladder. Tá, pessoal, esse capítulo então parece ser interessante a gente dar uma olhada, certo? Apesar de ele ter aqui algumas coisas que a gente não vai precisar, tipo 1.6 e 1.7 nós não precisamos nem olhar, né? Então vamos dar uma olhada ali no 1.1 assim em diante. Então aqui ele está falando da varredura, pessoal. Isso aqui eu já expliquei para vocês como funciona. Então tem aqui uma leitura do scan, né, da varredura, medida do scan, o cálculo do scan. Aqui tem aquelas questões sobre o fluxo de corrente, né, que eu passei para vocês. Ele explica aqui contato normal aberto e normal fechado. Aqui ele fala uma coisa importante, pessoal. Aqui no slide, quando eu falei sobre as variáveis da memória RAM, é justamente o que o manual está falando aqui, ó. Então ele tem x, y, então aqui x, y são registradores, estão na memória RAM. M, relé interno. S, step relay, que é relé de passo. Então o M, pessoal, são variáveis internas que já estão nessa região da RAM. O S, pessoal, isso aqui a gente vai ver depois, que é relacionado com a SFC Graph7, né? Então, por enquanto, a gente não vai mexer com a SFC Graph7. Nós não precisamos se preocupar com a Step Relay. Tem T, que é for time, né? Então, aqui, temporização. Então, não é o caso inicial agora também, mas é bom a gente saber que existe a variável T, né? Existe a variável C, que é de contagem. A D, que é de dados. Então, se a gente quer fazer uma conta, por exemplo, e quer salvar um número em algum lugar, a gente usa a variável D. E tem também a variável E e F, que são para indicar um dispositivo específico. Aqui ele fala, tipo, word and double word. Então, isso aqui seria, geralmente, word 16 bits e double word 32 bits. Como se estivesse definindo um offset, né? A gente vai ver que isso aqui depois pode ser usado como registrador de propósito geral. Então, desde para a gente fazer ponteiros, a gente pode usar variáveis do tipo E ou F. Então, pessoal, quando eu falo assim que existem essas variáveis,
Assim como na linguagem C a gente falava int alguma coisa, ou char e o nome da variável, aqui não tem int, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem esses tipos de variáveis, onde x é entradas, y saídas físicas do nosso LP, m são variáveis do tipo booleano, então é um bit, variáveis de um bit. S são variáveis relacionadas com o graph7, com a etapa do graph7. T são temporizadores. C, contadores. D, dados. Então, isso aqui é o que mais se aproxima lá da int, no caso da linguagem C. E E e F são índices, então que a gente pode usar como se fossem ponteiros. Pessoal, símbolos da linguagem Ladder. Então, aqui nós temos o contato normal aberto. O nome dela, pessoal, é LD. Então, o que a gente pode colocar como nome, pessoal, aqui? X, Y, M, S, T ou C. Ou seja, pessoal, aqui no contato normal aberto, ele pode simbolizar uma entrada, ele pode simbolizar uma saída, ele pode simbolizar um relé, ele pode simbolizar uma etapa, o S, ele pode simbolizar um temporizador, ele pode simbolizar um contador, ele pode sinalizar um dado. Não, ele não pode simbolizar dado, certo? Então, porque aqui não tem o D. Então, ele só pode simbolizar até contador. Ele não pode simbolizar dado e nem E e nem F. Entenderam, pessoal, o que está dizendo isso aqui? Esse LD, pessoal, nós vamos ver no próximo vídeo, né? Que ele é muito importante na construção do projeto, tá? Enquanto que isso aqui é mais importante assim para a gente imaginar a lógica. Então aqui tá, pessoal, nós temos normal aberto, normal fechado, nós temos associações entre normal aberto, associação normal aberto com normal fechado, assim vai. Aqui a gente tem as bordas de subida e as bordas de descida, associações permitidas. Aqui nós temos saídas, então as saídas elas podem ser do tipo Y saídas, M de marcadores e S das relacionadas com o step, né, com a etapa do graph7. O step ele só pode ser relacionado, né, com o S, né, do graph7. E aqui são os blocos de funções, né, que são aqueles blocos que a gente vai ter que é o que a gente vai precisar olhar mais a fundo, na verdade. Aqui, pessoal, ele dá umas instruções de como criar, né, um programa em Ladder. Aqui ele explica como que funciona a borda de subida e a borda de descida. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é, vocês sem dúvida, o manual tem, a gente só tem que saber onde que olhar no manual, tá? Então aqui ele está dando exemplos de como que se usa. Aqui ele está falando, vai começar a falar, né, do graph7, que toda vez que vocês verem step, pessoal, ou variável S, tem relação com o graph7. Então não é o nosso caso inicial, vou só pular. Lógica fuzzy. Acho que não precisa também, que é 1.7. 1.8 aqui, pessoal. Corrigindo o programa em Ladder. Aqui ele dá exemplos. Então, quando eu pedi para vocês, pessoal, lá na aula 1, fazer uma partida direta, era o primeiro exemplo aqui, ó. Então, era isso que eu tinha pedido para vocês fazer lá na primeira aula dessa disciplina. Pessoal, perceba o seguinte, ó, esse primeiro aqui e esse terceiro, eles funcionam exatamente iguais, tá? Então, aqui no X1, ele dá um set na bobina 1 e o X2 dá um reset na bobina 1. Então, aqui, se a bobina 1 estiver ligado com o motor, por exemplo, um botão liga o motor, outro botão desliga o motor. Aqui, por exemplo, ó, um botão liga o motor, aí sela, aí o outro botão desliga o motor, abrindo o selo e abrindo também o X1. Então, pessoal, perceba que o exemplo 1 e o exemplo 3, a relação de entrada e saída é exatamente a mesma. O que muda é a forma de construção do projeto, da nossa linguagem Ladder, sendo que do jeito 3 é muito mais limpo
a forma de análise do projeto. Aqui ele dá um exemplo de um semáforo. Então, esse é um programinha em LED, em Graph7, desculpa, de um semáforo. Aqui seria o ladder daquele mesmo projeto. E assim acaba o capítulo 1, então, pessoal. Então, o que é mais importante desse capítulo aqui, pessoal? Se você tendo os conceitos iniciais, a gente pode olhar os exemplos. E o que eu considero mais importante aqui é 1.4, que seria os registradores e relés que a gente tem. E também 1.5. Então, naquele capítulo 4, o que a gente precisa realmente guardar e talvez ficar olhando é 1.4 e 1.5, sendo que o 1.5 é mais importante que o 1.4 ainda, porque aqui ele já fala, né, em quais são as variáveis que nós podemos usar um determinado comando. Beleza? Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse manual desse mesmo ponto de vista que eu tentei seguir no capítulo 1. Eu vou fazer mais vídeos analisando, por exemplo, o capítulo 2. Então, se vocês já tiverem olhado o capítulo 2 antes de mim, com certeza a absorção de vocês será bem maior. Então é isso, pessoal. Até mais. A gente conversa logo aí, continuando a disciplina.